Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que me assiste. No ar mais um módulo de História comigo, professor Christian Souza. Lembrando a você que o conteúdo produzido nessas videoaulas é destinado única e exclusivamente aos alunos da rede pública de ensino do Estado do Rio de Janeiro, que nesse momento de pandemia estão acompanhando as nossas aulas através das orientações de estudo que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado de Educação, beleza? Bom, na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho acerca da Comuna de Paris. O que foi esse evento específico que ocorreu na capital francesa na década de 1870? Foi uma tentativa de criação de um governo constituído, ou seja, formado por aqueles indivíduos que a gente viu na aula anterior, que tinham aquele pensamento daquelas teorias do século XIX que a gente viu na aula anterior. Quem que eram essas pessoas? Socialistas, anarquistas e liberais radicais. Eles vão instaurar esse modelo governamental na capital francesa, Paris, e tinham aí o objetivo de fazer frente ao governo da época que era governado, que era constituído pelo conservador Thiers. Além disso, eles queriam constituir na França uma federação de comunas cujos principais objetivos eram os seguintes. O primeiro deles, a criação de um estado de trabalhadores formado por comunas livres e autônomas. Então, cada cidade dentro do território francês seria uma comuna livre e autônoma para se autogovernar da maneira que julgasse melhor aquela realidade social onde ela estaria inserida. Eleição dos funcionários do Estado pelo voto dos trabalhadores e sem direito à estabilidade, ou seja, todo funcionário público do Estado francês seria escolhido através do voto. E ao contrário do que acontece, por exemplo, aqui no Brasil, onde os servidores públicos têm estabilidade, no caso de lá, eles não teriam essa estabilidade, beleza? Substituição do exército francês por milícias paramilitares, ou seja, substituir o exército nacional por um exército informal, que seria esse modelo de milícias, o congelamento dos preços dos alimentos e dos aluguéis, criação de creches e escolas para os filhos dos trabalhadores e também a criação de um Estado voltado para a melhoria da condição de vida dos trabalhadores. Evidentemente que isso não vai para frente. Por que isso não vai para frente, Christian? Porque o burguês, lá do alto da pirâmide social, ele não está interessado em melhorar a qualidade de vida do trabalhador. Se ele pudesse, se não existissem leis, ele ia explorar cada vez mais, pagando o mínimo possível. Esse governo que surge, formado por essas correntes aqui, socialista, anarquista e liberal, ele vai justamente o quê? Contra a tudo isso que estava sendo colocado na época até então. Deu certo? Evidentemente que não. Durou por algum tempo, mas a repressão, conforme eu coloquei aqui, vai ser muito forte contra esse modelo governamental. E aí, para concluir aqui, foi o que eu falei. O governo da Comuna chegou a tomar o poder na capital Paris, porém vai ser duramente reprimido e exterminado pelo governo de Thiers, com o apoio de tropas militares alemães e também da burguesia francesa tradicional. Ou seja, para esse grupo político que já estava estabelecido na França há algum tempo, não era interessante o quê? Promover essa revolução a partir da classe trabalhadora que, uma vez em vigor, ia literalmente o quê? Tirar todos os direitos, todas as garantias, todas as regalias que essa elite burguesa tinha conquistado até então. Beleza? Então gostaria que vocês acompanhassem a leitura do material de vocês comigo aí na página 11, onde ele começa dizendo o seguinte,
Entre 18 de março e 28 de maio de 1871, a capital francesa viveu a experiência da Comuna de Paris, considerada por Marx a primeira experiência socialista da história, ou seja, durou aí pouco mais de 2 meses. O movimento teve à sua frente trabalhadores teóricos socialistas de várias correntes anarquistas. Essa experiência de governo teve origem a partir da crise agravada pela Guerra Franco-Prussiana, entre os franceses e os prussianos, que mais tarde vão se tornar o que conhecemos hoje como alemães. Desde setembro de 1870, as tropas prussianas cercavam a cidade de Paris. O povo, disposto a resistir, tomou o Comitê da Guarda Nacional. Porém, a situação na cidade se tornou extremamente difícil. Por quê? Você tinha escassez de alimentos, epidemias de doenças e revoltas populares que eram muito frequentes. Logo, em janeiro de 1871, o governo republicano de Adolf Thiers, esse conservador que eu citei aqui no quadro, rendeu-se às tropas prussianas e entregou as armas aos inimigos. Em março de 1871, os populares de Paris e a Guarda Nacional Armada tomaram as ruas e levantaram barricadas, forçando os governantes a fugir. Dias depois desse evento, nascia a chamada Comuna de Paris. O que esse governo, ou essa tentativa de governo, queria? O governo da Comuna instituiu medidas de caráter socialista, como, por exemplo, a tomada de decisões pela população em reuniões regulares, e também o congelamento dos preços dos alimentos e dos aluguéis. Além disso, criou creches e escolas para os filhos dos trabalhadores e passou o comando das fábricas abandonadas para os operários. Qual que era a ideia? A ideia da igualdade entre homens e mulheres pela primeira vez foi colocada em ação. É importante a gente falar que nesse momento da história, na Europa, as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. E a Comuna de Paris vai trazer essa experiência pela primeira vez o quê? Na prática. Tanto homens como mulheres, trabalhadores, vão ter o quê? Os mesmos direitos. Prosseguindo. A Comuna de Paris, no entanto, foi destruída pelo exército francês com o apoio das tropas prussianas. Entre os dias 21 e 28 de maio de 1871, durante a chamada Semana Sangrenta, cerca de 20 mil membros da Comuna foram assassinados e outros 40 mil foram presos ou deportados para as colônias francesas. Com o fim da Comuna, uma reforma urbana destruiu os bairros onde foram levantadas as barricadas. Beleza, Christian. A Comuna foi destruída, o governo de Thiers tomou de volta o poder para si e estabeleceu-se aquela antiga ordem que já existia desde então. A curta experiência da Comuna vai ser incorporada na memória coletiva dos trabalhadores como um modelo revolucionário e popular. Ou seja, mesmo sendo derrotados, esse movimento da Comuna de Paris ele vai servir de inspiração, inclusive no século XX, para outros movimentos revolucionários que vão partir das classes trabalhadoras, dos operários, como, por exemplo, a Revolução Russa, que aconteceu nesse país em 1917. Então, assim, foi uma experiência curta, se a gente for parar para pensar, foram aí um pouco mais de 2 meses, mas a memória afetiva que ela trouxe para a classe trabalhadora fez essas pessoas pensarem o quê? Que através dessa luta é possível sim constituir o quê? Um governo mais justo, mais solidário com a causa de quem? Com a causa dos trabalhadores. Beleza? Bom, com isso então a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto.
Em caso de dúvida, meus alunos sabem onde me encontrar. E é isso. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima. Tchau!